Natália Von e agora nós vamos falar sobre domicílio tributário, um tema muito simples que está lá no artigo 127 do CTN, que é tema de prova da OAB, de questões da prova da OAB e que você não pode errar. Por isso eu fiz esse vídeo, para você entender de forma bem clara e nunca mais esquecer sobre o domicílio tributário. Então vamos lá? A regra do domicílio é a eleição pelo sujeito passivo da relação tributária. Ou seja, o contribuinte ou o responsável tributário, ele elege qual será o seu domicílio tributário. Essa é a regra. Mas nós temos exceções. Quando a gente vai aplicar essas exceções? Quando inexistir eleição, ou seja, o sujeito passivo não elegeu o seu domicílio, ou quando a fazenda pública recusar o domicílio eleito. Para a fazenda pública recusar esse domicílio eleito, tem que ser em razão da dificuldade desse domicílio para realizar a arrecadação e a fiscalização dos tributos. E o ônus de demonstrar essa dificuldade é da própria fazenda pública. Então, a regra é a eleição do domicílio tributário pelo sujeito ativo, pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Essa é a regra. Quando não houver essa eleição por parte do sujeito passivo, ou quando a fazenda pública recusar esse domicílio eleito, esse domicílio escolhido pelo sujeito passivo, a gente vai aplicar as exceções. Quais são essas exceções? Quando estiver diante de pessoa física ou pessoa natural, será a residência habitual dessa pessoa ou, sendo desconhecida a sua residência habitual, o centro habitual de suas atividades, o local que ela exerce suas atividades de forma rotineira. Quando eu estiver diante de uma pessoa jurídica de direito privado, será o lugar de sua sede ou o lugar de cada estabelecimento para os atos ou fatos que deram origem àquela obrigação específica. E quando eu estiver diante de pessoa jurídica de direito público, será qualquer uma das suas repartições, o lugar de suas repartições, no território da entidade tributante. Então, de novo, a regra do domicílio tributário no direito tributário é o local de eleição pelo sujeito passivo, ou seja, o sujeito passivo, o contribuinte ou o responsável tributário, ele escolhe seu domicílio. Não ocorrendo essa escolha, ou essa escolha acarretando um ônus maior para a administração tributária, em razão da dificuldade para fiscalização ou para a cobrança dos tributos, a gente entra nas exceções. Temos 3 exceções. E quando, mesmo assim, não for possível localizar, a gente tem a exceção da exceção. Qual será esse lugar? Será o lugar da situação dos bens ou o lugar da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem àquela obrigação. Vou dar um exemplo para vocês conseguirem compreender isso. Um artista de rua. Esse artista de rua não elegeu o seu domicílio. E como ele é um artista de rua, ele vive viajando e ele não se fixa em lugar nenhum, ele não está na primeira exceção. Ele é uma pessoa física, natural, né? E ele não tem uma residência habitual, ele está sempre viajando. E é desconhecido o centro habitual de suas atividades, porque como ele é um artista de rua e ele sempre está viajando, ele não tem um local fixo. Aí eu vou para a exceção da exceção. Qual que é o lugar da situação dos bens, se eu tiver um tributo que vai incidir sobre os bens? Ou qual é o lugar da ocorrência do ato ou fato que deu origem àquela obrigação? Este será o domicílio, nesse exemplo, do artista de rua. Então, você compreendeu? Eu espero que tenha ficado claro. Tudo isso está lá no artigo 127 do CTN, vale a pena a leitura e não se esqueça de fazer bastantes exercícios das provas anteriores. Bora gabaritar na OAB!